Olá, seja bem-vindo ao TVU Jornal, primeira edição. Semana chuvosa em todo o Noroeste Paulista e vem mais chuva por aí. Os detalhes você acompanha daqui a pouco na nossa previsão do tempo. E vamos aos destaques de hoje. Carnes mais consumidas durante o Natal e Réveillon tiveram alta nos preços superior ao índice de inflação. E atenção motoristas, os radares móveis aqui de Votuporanga vão começar a funcionar a partir de amanhã. Votuporanga está promovendo o segundo Fórum de Sustentabilidade do Noroeste Paulista. Essas e outras notícias agora no TVU Jornal. E atenção motoristas, os radares móveis aqui de Votuporanga vão começar a funcionar a partir de amanhã. De acordo com a Prefeitura, os radares móveis estarão posicionados inicialmente nos eixos binários da cidade, que abrangem as ruas Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraíba, das Bandeiras, das Américas, Tibagi e Itacolomi. Nesses locais, o limite de velocidade é de 50 km por hora. Vale lembrar que o equipamento será operado pela Polícia Militar por meio da atividade delegada. Os consumidores estão mais atentos na hora das compras, afinal, os preços de alguns produtos nos supermercados têm subido bastante, como os legumes e principalmente a carne. A previsão é que a partir de agora os preços se mantenham. Os preços elevados de alguns produtos têm feito os consumidores ficarem mais atentos na hora da compra. O tomate, a cenoura, o chuchu e a berinjela foram os legumes que tiveram maior elevação de preço. Mas o que vem pesando no bolso dos consumidores mesmo? Carne que tá cara, né? Eu senti a carne. A carne subiu bastante. A carne subiu bastante. E tem um motivo. No ano passado, a inflação foi de 2%. Já neste ano, calculando de janeiro até agora, chegou a 6%. Esse é um dos motivos que fez subir o preço de alguns produtos, como os legumes e também a carne, tanto a bovina quanto a suína, que tiveram alta de 15%. E além da inflação, o longo período de estiagem também foi motivo para o aumento. Os legumes, o fator predominante do aumento de preço é com relação à estiagem muito grande, dificultando até o tratamento por irrigação. A carne, além da estiagem, ainda teve outro fator, aumento da exportação. O porco também, suíno também, aumento da exportação, faltando mercado interno, então impactou o aumento da mercadoria. Mas por enquanto os consumidores podem ficar mais tranquilos. A expectativa é de que os preços se mantenham. A expectativa é de estabilidade, tanto nas vendas, até por parte dos preços do consumidor. E as carnes mais consumidas durante o Natal e Réveillon tiveram alta nos preços superior ao índice de inflação, um aumento de 6,84%, e devem prejudicar o orçamento das famílias para o fim de ano. De acordo com a Associação Paulista de Supermercados, o quilo do peru, por exemplo, está 12% mais caro nos mercados, enquanto que o valor dos cortes suínos aumentou 16% em média, isso em relação ao ano passado, segundo pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP. Lançado em 2008 pela Organização Mundial da Saúde, o programa Cirurgia Segura surgiu para dar condições mais favoráveis nos procedimentos cirúrgicos. A Santa Casa de Votuporanga foi a primeira da região a aderir, participando desde 2011. Desde então, foram quase 29 mil cirurgias no hospital. Este é um setor da Santa Casa que poucas pessoas têm acesso, mas de extrema importância, o centro cirúrgico. Há 3 anos, o local oferece aos seus pacientes um serviço com menos chances de erros, garantindo que o hospital esteja preparado e certificado para fazer cirurgias. O projeto tem dado bons resultados. Por meio do programa, o centro cirúrgico aplica em todos os seus procedimentos 3 etapas fundamentais para a segurança do paciente: o check-in, o time-out e o check-out.
Nós implantamos esse método para trazer realmente segurança para o nosso paciente, tá? Então, quando o paciente chega na sala, a gente tem um checklist e a gente tem um quadro que a gente acompanha todas as informações desse paciente, certo? Então, quem é o paciente, o que ele vai fazer, qual o membro a ser operado, porque algumas vezes tem membro, né, lateralidade, pensando realmente na cirurgia certa, no paciente certo, sem nenhum problema. Ainda segundo a enfermeira responsável, a última etapa, o check-out, após a cirurgia, também é muito importante para acertar os últimos e preciosos detalhes. Terminou a cirurgia, está tudo certo, contagem de compressas, de instrumentais, de agulhas. Somente depois, termina a cirurgia e o paciente é encaminhado para RPA. Desde agosto de 2011 até o momento, a Santa Casa de Votuporanga já realizou 28.603 cirurgias usando este método. O objetivo é dar mais segurança para quem passa por este corredor no centro cirúrgico. Apenas Votuporanga e outras 2 cidades possuem o programa de cirurgia segura, algo que, segundo esta médica, é muito importante para dar mais segurança aos pacientes e mais organização à equipe de trabalho. É de extrema importância a adesão da Santa Casa, dos centros cirúrgicos, da equipe cirúrgica nesse projeto. Tudo é testado milimetricamente antes de iniciar o procedimento cirúrgico no paciente. Isso traz uma segurança para a equipe cirúrgica, para a enfermagem, para toda a equipe do centro cirúrgico, porque é uma responsabilidade muito grande com o paciente que a gente tem que ter. E agora vamos falar sobre os cuidados com os idosos. Pesquisas revelam que 30% dos idosos caem pelo menos uma vez por ano e é necessário que cada vez mais as famílias tomem as devidas providências, como por exemplo, retirar os tapetes, optar por barras de apoio, entre outras coisas. Dona Aparecida tem 89 anos e uma disposição de dar inveja. Lava a louça, limpa a casa, arruma o quarto, entre outros serviços domésticos, mas precisa de ajuda. Eu tenho cuidado que eu pego o ferro, né, que é esse aparelho aí, e seguro, né, porque eu segurando nele não caio, né, se eu não tiver com esse aparelho eu caio, então eu já seguro com ele, só com ele, a minha firmeza é ele, né, aí que eu ando pra lá, pra cá, mas segurando nele. Dona Aparecida já caiu algumas vezes e agora toma os devidos cuidados. Segundo o médico, 30% dos idosos com 65 anos caem pelo menos uma vez ao ano. E 60% desses que sofreram queda provavelmente cairão no ano seguinte. E isso traz algumas consequências. A queda representa um grande trauma para o idoso, porque a partir do momento que ele cai, demonstra a ele uma fragilidade. E essa fragilidade pode trazer consequências terríveis, principalmente a perda da sua independência. Os cuidados são essenciais e é por esse motivo que a filha resolveu investir em algumas adaptações na casa. Os cuidados que a gente tem é tapete, né? Não deixar tapete no chão, água no chão também, porque a água é um perigo para escorregar, né? E quando ela vai tomar banho também tem a barra de ferro para ela segurar, tem o tapete de borracha, né, para ela não escorregar. É o que a gente faz para ela não cair. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelam que o número de idosos no Brasil subiu de 16 milhões para cerca de 23 milhões nos últimos 10 anos. Votuporanga está promovendo o 2º Fórum de Sustentabilidade do Noroeste Paulista. O evento busca reciclar o conhecimento dos profissionais da área ambiental e social e de toda a comunidade que se preocupa com o assunto. Entre os temas discutidos durante o fórum, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Depois de mais de 20 anos discutindo as maneiras de descartar corretamente o lixo, foram criadas normas a serem seguidas pelos municípios. Em 2 de agosto de 2010, a 12.305, uma lei federal que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Uma série de obrigações, dentre as mais importantes, que todo município elabore o seu plano de gestão de resíduos sólidos.
assim como as empresas também elaborem o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Quem prestou muita atenção na palestra foi a assistente social Neucides. Ela veio em busca de conhecimentos para aplicar na empresa onde trabalha. Com certeza as empresas hoje em dia, não só as empresas, né? Aliás, todos os locais, tem que estar bem focado na sustentabilidade. Quem também quer compartilhar conhecimento é a estudante de técnico em enfermagem Solange Durso. Eu acho fundamental, a gente está aqui hoje para isso, para agregar conhecimentos, né, e poder passar isso para frente. Todo esse conhecimento foi conquistado durante o 2º Fórum de Sustentabilidade do Noroeste Paulista, promovido em Votuporanga. O evento busca reciclar o conhecimento de profissionais da área ambiental e social, de empresas privadas e votuporanguenses interessados no assunto. O principal objetivo do Fórum, Ender, é fomentar, trazer discussões, iniciativas públicas e privadas de grandes centros acerca da sustentabilidade para a nossa região noroeste paulista, que carece ainda muito dessa temática. E Votuporanga está ganhando novas empresas. Um balanço feito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico mostrou que a cidade teve um cenário positivo este ano em relação à abertura de novas empresas. Segundo a Secretaria, até agora foram abertas no município 1.020 estabelecimentos. Entre os setores que mais investiram estão indústria moveleira, bares, lanchonetes, serviços de estética e cuidados especiais. Por outro lado, no mesmo período, foram fechadas 440 firmas, número que, de acordo com a pasta, é menor do que o ano passado, quando 568 encerraram suas atividades. Um carro da Polícia Rodoviária Estadual capotou na rodovia Marechal Rondon, próximo a Mirandópolis. O policial que dirigiu o veículo teve apenas ferimentos leves. Segundo informações da Polícia Rodoviária de Andradina, que atendeu a ocorrência, chovia no momento do acidente. O carro da polícia teria aquaplanado na pista e capotado, parando no canteiro central da rodovia. A perícia técnica vai analisar a velocidade em que o carro estava e quantas vezes ele capotou. De acordo com a polícia, o soldado que dirigia o veículo sofreu apenas ferimentos leves. O motorista embriagado atropelou um sargento da Polícia Militar na rodovia Washington Luiz. O acidente aconteceu na alça de acesso à vicinal de Uchoa. O motorista do carro fez o teste do bafômetro, que comprovou a embriaguez. Segundo a Polícia Rodoviária, o PM trabalha em São Paulo e andava pelo acostamento, depois de descer de um ônibus, quando foi atingido. O sargento foi atendido no hospital de Uchoa e depois transferido para o hospital de base de Rio Preto. O estado de saúde é estável. O descarrilamento de vagões que matou 8 pessoas em novembro do ano passado completou um ano esta semana em Rio Preto. Para homenagear e relembrar as vítimas, missas foram celebradas em 2 locais da cidade. As missas tiveram como objetivo relembrar e confortar a dor de quem perdeu os parentes e amigos numa das maiores tragédias ferroviárias do país. Os nomes das 8 vítimas, entre elas 2 crianças, foram falados durante a cerimônia religiosa. A Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Rio Preto iniciou na última semana o plantio de 1.600 mudas de árvores nativas na área do Bosque Municipal, dentro do programa Arborização Rio Preto. Localizado na região leste da cidade, o bosque está em uma área de preservação permanente, que abrange 135 mil metros quadrados de extensão. O plantio ainda fará reposição numa área próxima ao bairro Jardim do Lago, onde serão plantadas outras 400 mudas. E você tem acompanhado aqui no TV O Jornal o passo a passo de uma obra importante para o Centro Universitário de Votuporanga, o novo laboratório para os cursos de engenharia. Mais uma importante etapa foi concluída. A obra, que vai abrigar os laboratórios dos cursos de engenharia da cidade universitária da Unifev, segue a todo vapor. Na última terça-feira, uma empresa terceirizada de São José do Rio Preto realizou o trabalho de implantação de pilares.
Essas peças de concreto, de aproximadamente 6 metros, são fundamentais para a próxima etapa da obra e deve marcar o início dos trabalhos de alvenaria e de cobertura. Um guindaste foi usado na colocação dos pilares. Hoje está, de uma certa forma, concluindo os serviços de instalação dos pilares em concreto pré-moldado. Já foram encerradas as obras de fundação, a obra já começa a sair do chão, onde foram executadas as estacas escavadas, estacas de concreto armado e os blocos e vigas baldrames. Aproximadamente 25 profissionais trabalham na obra do futuro laboratório, que vai contar com 6 salas para aulas de mecânica de solo e construção, por exemplo, e abrangerá uma área de 880 metros quadrados. Segundo o coordenador de Engenharia Civil da Unifev, devido à boa organização, o trabalho de construção está dentro do cronograma estabelecido. A gente sempre diz, né, e a prática sempre nos informa que a obra precisa ser bem planejada, até com um prazo, com condições para que ela seja bem planejada, para que com isso tenhamos condição de executar dentro de um tempo e que isso não venha trazer e incorrer em certos problemas. Então foi definido que o processo construtivo fosse utilizado esses pilares que aí vocês estão vendo. Então esses pilares vão dar a condição de cobrir a obra e com isso estar fazendo esses fechamentos. E a seguir, Unifev lança seu primeiro livro sobre educação. E ainda, os comentários esportivos de Josiano Garofolo. Não sai daí, a gente volta já. Veja agora como fica o tempo nesta quarta-feira em Votuporanga e região. A quarta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 20, máxima de 30. Neste momento, 28 graus. A Unifev lançou seu primeiro livro sobre educação. O lançamento do livro Caminhos pelos quais passa a educação aconteceu no Memorial Unifev e reuniu gestores, docentes e colaboradores da instituição. O livro Caminhos pelos quais passa a educação foi apresentado à comunidade acadêmica da Unifev durante a cerimônia de lançamento na noite desta segunda-feira. O professor Dr. Edson Bogas foi o responsável em organizar a obra, que contou com a colaboração de mais de 8 docentes do Centro Universitário de Votuporanga. Na verdade, é um trabalho que nós estamos realizando desde o ano passado. Partiu de uma necessidade que nós tínhamos de orientar alunos do Parfor, que é um programa que é do governo, em que os alunos saem com uma licenciatura, no caso de pedagogia. Eles tinham de apresentar um TCC e aí nós fomos convidados para orientá-los. E como nós percebemos que os temas eram muito importantes para a sociedade na área de educação, o que nós fizemos? Nós pensamos então em converter esses temas no livro. Entre os assuntos abordados no livro, linguística, letramento, sustentabilidade e inclusão. Um ponto de partida para educadores e para quem se interessa por esta área, atualmente muito discutida. Mais uma conquista importante da Unifev. Esse livro representa muita coisa, né? A publicação de um livro por professores da instituição, empenhados num programa que é do governo federal de formação de professores para a educação básica, no momento em que a educação básica do país passa aí por um processo de transformação, uma promessa do Ministério da Educação com uma atenção especial para esse profissional, para a formação desses professores para o próximo ano que se inicia em breve. Isso é muito importante para a instituição num momento como esse, para os cursos de licenciatura da instituição envolvidas nesse projeto. Gostaria aqui de parabenizar todos os professores autores do livro, na pessoa do professor Edson Bogas, que organizou todo esse processo, e dizer que nós estamos continuando com isso, né? Os próprios autores já se propuseram, já estão dando andamento ao Caminhos pelos quais passa a educação 2, né? Em breve aí nós teremos o lançamento dessa outra obra, dessa outra produção.
E chegou a hora do esporte aqui no TVU Jornal e para isso convocamos Josiano Garofolo. Josiano, boa tarde. Tem reforços do Corinthians para o CAV? Explica essa história aí. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que acompanham o TVU Jornal primeira edição. Essa notícia foi divulgada ontem, pegou muita gente de surpresa, mas vão com calma que ainda não tem nada confirmado oficialmente. O que tem é que a diretoria da Votuporanguense, o presidente Marcelo Stringari, por meio de uma visita que foi conseguida pelo Éder Delarice, que é o novo auxiliar técnico do CAV, a diretoria da Votuporanguense foi a São Paulo conversar com integrantes da diretoria do Corinthians para fazer um tipo de negociação em que as duas partes ganhem, né? O Corinthians, a gente sabe que tem uma grande quantidade de jogadores no elenco, seja de base, seja do profissional, que às vezes não são utilizados. E é interessante para o Corinthians que esses atletas estejam em atividade, estejam em bom condicionamento físico, e aí eles acabam cedendo os atletas a custo zero para alguns times, para que os atletas joguem, né, tenham um ritmo de jogo. Em contrapartida, a Votuporanguense, que a gente já falou aqui, que não está numa condição financeira das melhores, busca com muita luta montar um time competitivo para a Série A3, teria esses atletas de qualidade para disputar a Série A3, para formar o elenco da Série A3. A reunião foi feita, o contato foi feito, ainda está negociando, esperando a resposta para ver se isso está confirmado ou não. Você que é corintiano vai ter esse motivo aí para se orgulhar caso confirme, né, Luciano? Jogadores do Corinthians ajudando ali na formação, na base do elenco da Votuporanguense para a Série A3. Como a gente já noticiou, data de reapresentação do time da Votuporanguense para começar os trabalhos com o treinador Marcelo Henrique Dias para o dia 15 de dezembro. Votuporanguense e Corinthians, será que essa parceria vai virar alguma coisa? O que você acha? Eu espero que dê certo, né? Como corintiano, vou torcer pro Corinthians aqui em Votuporanga, né? Agora mudando de assunto, Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético, jogão, final mineira, quem leva, Josiano? É um jogão mesmo, e está se comentando que é o maior clássico. A gente sabe que a rivalidade em Minas, como no Rio Grande do Sul, assim, em Minas com o Cruzeiro e o Atlético Mineiro é muito grande, e no Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio também, são grandes rivalidades do futebol brasileiro. Mas esse jogo em especial é tratado como o maior clássico de todos os tempos envolvendo as duas equipes. Para o Cruzeiro, que acabou de ser campeão brasileiro, é a chance de conseguir a tríplice coroa, carimbar o ano de 2014 como, na história, como um dos melhores da história do clube. Já o Atlético Mineiro, ele busca um título que ele ainda não tem, que é de campeão da Copa do Brasil, né? E o Atlético teve várias viradas interessantes durante a competição e ficou conhecido nesse campeonato, nessa Copa do Brasil, como o time do impossível. Então não duvido não que o Atlético leve o título, está com uma vantagem, ganhou o primeiro jogo por 2-0, vai ser muito difícil. Acho que agora é a hora do Cruzeiro então reverter essa sina de time do impossível então. Como eu falei, o Atlético tem a vantagem de 2-0 do primeiro jogo de ida. Jogão, hoje à noite, final da Copa do Brasil. E agora a Sul-Americana, o São Paulo perdeu a primeira, e hoje, como fica? É um jogo difícil, né? O São Paulo agora joga no Morumbi, perdeu o primeiro jogo para o Atlético Nacional da Colômbia, né, por 1-0, mas não está nada decidido ainda não. O São Paulo, ele tenta a vaga com essa vitória, conseguindo ganhar do Atlético a vaga para a final da Copa Sul-Americana, mas para isso tem que, ao menos fazer 1-0 também. 1-0, caso devolver o resultado do jogo de ida, vai para penalidades, tem mais uma chance. Se não, se o São Paulo ganhar de mais gols, aí uma outra diferença, já vai para a final. Detalhe é que o elenco do São Paulo está bastante motivado para esse jogo, além de ser um jogo decisivo que pode levar para a final de campeonato, mas também motivado para o líder do time, Rogério Ceni, que está nessa pendenga de aposenta ou não, provavelmente se aposenta, e essa pode ser a última chance do atleta veterano do São Paulo disputar um título, ser campeão com a camisa do São Paulo. Então os jogadores do elenco vão tentar bastante assim levar o São Paulo para a final e tentar o título da Sul-Americana. Para esse jogo eu estou no meu rascunho aqui com a escalação de São Paulo, que vai com Rogério, Hudson, Tolói, Edson Silva, Álvaro Pereira, Denilson Souza, Paulo Henrique Ganso, Kaká, Luiz Fabiano e Kardec, com esse time aí que o São Paulo então deve tentar a tão sonhada vaga na final da Sul-Americana. E agora mudando de assunto, Jogos Abertos do Interior, que este ano está sendo realizado em Bauru,
Como está a situação de Votuporanga lá no quadro de medalhas? Ontem estava em 10º, né? Exatamente, o Votuporanga caiu um pouquinho no quadro de medalhas, está na 12ª posição, e porque de ontem para hoje não ganhou nenhuma medalha, não somou, enquanto outras cidades somaram medalhas. Mas mesmo assim, vamos lembrar que é uma posição muito boa para Votuporanga, e mais novidades dos Jogos Abertos a gente vai ter amanhã, porque hoje tem disputa de medalha. Ok, Josiano, muito obrigado, até amanhã. Até. E o TVU Jornal de hoje fica por aqui. Outras notícias de Votuporanga logo mais às 6:45 da noite no TVU Jornal, segunda edição. Uma boa tarde para você e até amanhã.